Pai do Senhor, Pastor Paulo, mais uma vez aqui o Hugo do Rio de Janeiro. Então, sobre aquelas bizarrices que a gente vê no meio neopentecostal, como nós podemos fazer para ajudar essas pessoas a saírem desse engano? Essa galera que se veste com essas roupas estranhas, que gosta de judaizar, que tem essas campanhas meio toscas aí, o que nós podemos fazer para ajudar elas? Quais as estratégias, como chegar, como tratar desse assunto? Um abraço, pastor, fica na paz. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu vou responder o meu irmão Hugo Leonardo, aqui do Rio de Janeiro. E ele faz a pergunta: como é que a gente faz para que as pessoas sejam livres da enganação dessa turma que anda fantasiado, que aparece aqui no canal na bizarrices que acontecem na igreja e que fazem a prática judaizante? Eu vou começar como todo bom judeu começa os seus arrazoados. Eu vou começar de trás para frente. Primeiro, a grande maioria aí que falam sobre judaísmo não conhecem nada do judaísmo. O judaísmo é muito sério, sabe, Hugo? As pessoas acham que ser judeu, se transformar em judeu é algo no estalar de dedos. Não. O judaísmo é muito criterioso. Por exemplo, você tem que aprender o idioma, você vai ter que aprender o hebraico, o Aleph Bet, ok? De Aleph a Tav, as 22 consonantais. Você vai ter que aprender a questão dos verbos pual, pial e piel, ok? Então, assim, você vai ter que aprender as semânticas das palavras, as conotações verbais, e não é nada fácil. Outro sim, você vai ter que aprender sobre tradições, e aí você vai ter que estudar Talmud, você vai ter que aprender sobre Pirkei Avot, você vai ter que estudar as Mishnahs, o que nós também chamamos de Halahá, você vai ter que aprender sobre o Midrash, e isso demora mais ou menos uns 5 anos. Aí você tem que fazer um mikve, um batismo, e nesse batismo você faz nu. Só que antes do batismo, você tem que pagar a sua circuncisão. Num rabino bem tranquilo, favorável, você vai pagar $1.000. No rei não, $1.000. Para ele tirar a pele naquela faca de pedra. Hoje tem lá a cirurgia, tudo bonitinho. Tem um médico, né, que vai lá, vai fazer todo o processo. Só que para quem vai se converter, tem um agulhão desse tamanho aqui, filho, que você fere a glande do pênis e faz 3 furos na glande, na cabeça do pênis. Vai aguentar? Eu fico vendo aí a turma que estava ontem na igreja, aí começa a frequentar uma sinagoga, entre aspas, messiânica, e acha que já virou judeu. E come linguiça no feijão, come mortadela, come presunto, come carré. Virou judeu? Então segue a tradição, filho. Não vai comer carne de animal impuro. Vai ter que guardar o sábado. Ah, tá. Quer não? Então tira o quipá da cabeça. Para de palhaçada. Sai dessa teatralidade. Então, Hugo Leonardo, a gente tem que entender que o judaísmo é uma coisa séria. É muito mais criterioso do que nós, a igreja. O que nós chamamos de cristãos, evangélicos, hoje. Na igreja, o camarada ontem era traficante, zoava, perturbava. Daqui a 6 meses já está contando testemunho e está lá no púlpito. Lá eles não fazem isso não, filho. Lá você tem que conhecer toda a tradição deles. Tintim por tintim, ponto por ponto. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta é a primeira que você faz. Como a gente faz para tirar essa galera desse meio perturbado, dessa teatralidade, desses movimentos que mais parecem terreiro de Umbanda? Você já viu como é que tá a coisa? A galera que, quando passa a filmagem, tem tambor, a galera fazendo... gente, vocês querem ir para lá, vai logo de vez. Agora não faz da igreja um ponto de macumba, não. Porque a igreja não é isso, não. Isso não representa o evangelho bíblico. Ok? As boas novas de Jesus não é isso.
Vamos lá? Primeiro passo, Hugo Leonardo. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essas são palavras de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas vocês não pensarem que eu estou falando demais. Vamos ao conselho paulino ao jovem Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. E aí você é extenso na leitura. Verso de número 3. A epígrafe diz assim: exortações e conselhos gerais, conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ou seja, Paulo está dizendo, sai do meio deles. Porque não adianta você demonstrar uma espiritualidade e depois vai dizer assim, deixa eu te dar o pix aqui. Ou deixa eu mostrar para você um plano para você me acompanhar para seguir carreira de palavra profética. Aí você tem que fazer o voto do sacrifício. Gente, olha o que Paulo disse. Contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Palavras de Paulo apóstolo ao jovem Timóteo, líder da igreja de Éfeso, um dos cooperadores com aquela igreja após João, apóstolo do amor, sair da evidência daquela igreja como líder. Paulo dá muitas instruções para Timóteo. E ele fala em algumas delas que quando você as perceber, se afaste das tais pessoas que não estão vivendo a sã doutrina de forma séria, como deve ser. Você sabe a diferença do que é costume e do que é doutrina?
Porque a grande problemática de hoje é que tem gente impondo costume como doutrina e fazendo da doutrina um costume comum, como quem estivesse desprezando as Sagradas Escrituras. E aí a gente precisa parar e pensar um pouquinho, sabe, Hugo Leonardo, que há muita bizarrice no nosso meio, que vai desde prepare o seu copo com água e depois da prece milagrosa, você vai estar curado. E o outro que falou assim, você não tem água não? Se que você tem é cerveja, é pinga, é uísque, coloca aí. Você lembra dessa? Fora os outros que pegaram água, cuspiram na cara dos irmãos. O outro lá que... gente, é muita palhaçada. E isso tudo é em nome de Deus. E no final, Deus está me falando aqui de 10 pessoas com envelope de R$2.000. Ou então eu preciso de 50 pessoas com R$100. Sejamos sinceros, irmão. Tem igreja aí que você tem que dar primícia para o líder, para a mulher do líder. São 2 tipos de primícias. Tem que dar dízimo, tem que dar oferta e mais outra oferta de desafio. 5 ofertas num culto só. E o povo ficando mais pobre e o camarada enchendo o bolso de dinheiro. Aí vai desde um manto profético de uma terra que ele pegou em Israel e o outro que falou, a água, eu vou te dar a água que Moisés bebeu. E a água que Moisés bebeu virou xixi. Está te oferecendo mijo. Paciência, né? Paciência. O que nós precisamos é abrir a palavra, é falar a verdade. Se a verdade da Bíblia não te convencer, segue esses camaradas aí mesmo. Tá bom para você. Agora só não reivindique que ninguém nunca falou nada para você. Só não diga que ninguém nunca pregou o evangelho de verdade para você. O que mais tem na nossa nação hoje são pregadores sérios, que pregam a sã doutrina de maneira que seja entendida para todos. Agora, se você não quer ouvir, se você não quer se moldar ao evangelho, não coloque a culpa na palavra. Coloque a culpa na sua ação, que não quer ser obediente à palavra de Deus. Meu amigo Hugo Leonardo, muito obrigado pela pergunta. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço para você e para todos os amigos do grupo lá, que eu também estou fazendo parte lá das nossas conversas. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia.